E eu queria falar que durante a apresentação, ou ao final, a gente vai ter a apresentação de uns casos. Quem quiser discutir, perguntar, tirar dúvida, pode ficar à vontade, parar a apresentação, fazer pergunta ou perguntar tudo ao final. Vocês mandam, tá bom? Enfim, eu queria falar que é um grande prazer estar aqui e que a obstetrícia hoje está passando por um período de transição. Essa transição obstétrica, ela caminha, né, no sentido da redução da mortalidade materna direta, mas a gente vai ver que isso não acontece com a mortalidade obstétrica indireta. E não só a obstetrícia em si, né, mas a cardiopatia na gravidez também está passando por uma transição. Então, eu sempre trago esse gráfico. Esse é um gráfico que você pode achar um pouco antigo, né? 1990, 2000, 2010. A gente observa, né, a redução, né, a fonte é Ministério da Saúde, isso aqui, a redução da razão de morte materna obstétrica direta, mas o mesmo a gente não observa, né, na razão de morte materna obstétrica indireta. Então, você nota, ó, 1990, 13, anos 2018, 2010, quase 20, né? E atualmente, isso é uma publicação relativamente recente, né? Em conjunto, Sociedade Brasileira de Cardiologia e, óbvio, né, Febrasgo, a gente tem 75%, né, das causas obstétricas diretas, mas as causas indiretas são responsáveis por uma em cada quatro mortes, ou seja, 25%. Né? Então, a obstetrícia está mudando o perfil da morte e a cardiopatia também está mudando o perfil da morte. Vamos lá. Quando a gente fala muito em morte, a gente esquece, né, que morte é um evento, embora muito alto ainda no Brasil, né, estamos longe de ter a razão de morte materna dos países desenvolvidos. É um evento relativamente raro, e é só a gente entender a razão de morte materna por 100 mil partos. Então, a gente tem que ter visto 100 mil partos, ou pelo menos uma boa parcela de partos, para ter acompanhado um evento tão dramático. Mas a gente tem o quê? Cerca de 15% das gestações que tem algum grau de complicações, né? Então, em verde escuro ali, 85% transcorre absolutamente normal. Em verde claro, amarelo e vermelho, aquelas gestações com algum grau de complicação, né? A maioria ainda sem risco à vida. Então, por exemplo, uma infecção urinária, né? Numa gestante, uma infecção urinária não complicada, uma infecção urinária baixa, um, um evento, por exemplo, respiratório, uma crise asmática numa gestante, mas que a depender da, do manejo e, enfim, da própria paciente, fatores individuais também, pode acabar evoluindo para uma situação potencialmente ameaçadora à vida. Então, é fácil imaginar uma infecção urinária que vira, por exemplo, uma, uma sepse, né, uma pielonefrite, e essa pielonefrite evolui, por exemplo, com choque séptico, uma sepse. Aí, não só potencialmente ameaçador à vida, mas trazendo um risco palpável à morte, né? Quando a paciente tem esse agravo, né, mais grave, mais sério, e sobrevive, a gente chama de NIRMIS materno. Quando ela vem a falecer, ela entra para as estatísticas da mortalidade, que é tudo que a gente não quer. Enfim, como é que a gente caracteriza isso dentro da cardiopatia, né? Essa sequência de situações. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma situação cardíaca pré-existente. Acho que o exemplo mais palpável disso, né, é a febre reumática com estenose mitral. É o modelo, né, da cardiopatia no mundo ainda em desenvolvimento, né? Aí essa paciente, devido, né, às modificações da própria gestação, ela desenvolve
uma congestão, um edema agudo de pulmão, e essa condição, se adequadamente tratada, ela pode parar aí. Mas se esse tratamento, se essa identificação e o tratamento não forem oportunos, essa gestante pode aí sim evoluir, né? Com insuficiência respiratória, necessidade de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, caracterizando então o nermismo materno. Né? Aqui só para exemplificar como que isso funciona, tendo como exemplo a cardiopatia. Bom, 2009, eu estava aí como alguns dos nossos R3, né? Acabando a residência, bem nessa época, tá? E esse é um trabalho, uma rede, na verdade, que gerou diversos trabalhos sobre morbidade materna grave no Brasil, e eu pude fazer parte, né? Então, foi desta rede de vigilância que se originou, né, a minha linha de pesquisa dentro da cardiopatia. E eu estudei as cardiopatas, né, dentro da rede. Foi um trabalho multicêntrico, então, meu mestrado foi esse que está aí na tela, né, o impacto das doenças cardíacas na gravidez, né, o burden, né, o fardo, o que que a cardiopatia trazia de agravante, né? Foi um estudo multicêntrico aí, com 27 centros, tinha centro de todas as regiões do Brasil, foram 290 cardiopatas incluídas, né, em todos esses centros durante um ano que durou essa pesquisa. Aí, o que que a gente viu? Né? A gente viu MM é morte materna, NMM é NIRMIS materno, e lá embaixo a gente tem as relações NIRMIS, morte materna, que a gente vai explicar durante a aula. Bom, eu tô vendo aqui que já tem alguma coisa no chat. Ah, Lu. Oi, Lu. Boa noite, querida. De uma forma numérica simples, né? Quando a paciente era cardiopata no Brasil, ela tinha um risco de mortalidade de quase 5%. É uma mortalidade absurda isso, né? Isso sem contar 15% de NIRMIS. Então, quando a gente junta as duas, era 20% de chance de quase morrer ou morrer, né? Morbidade materna grave. A gente tinha, né, uma prevalência, né, razão de prevalência de quase 4 vezes de morte materna, quando comparada a outras situações de alto risco. Então, por exemplo, as renais crônicas, as lúpicas, as diabéticas tipo 1, qualquer outra situação dentro da obstetrícia de alto risco entrava como comparação, né? E um risco de NIRMIS entre as cardiopatas era o dobro que entre as outras situações. Oi, amor. Não, papai tá dando aula. Papai tá dando aula. Bom, vocês estão conhecendo aqui a Moca, a minha filha do meio. Vai, Moca. Bom, além disso, né? O que que a gente tinha? Dados do mestrado, essa relação NIRMIS materno barra morte materna indica a qualidade da assistência. Quanto mais baixa essa relação, pior é a assistência. Então, entre as cardiopatas, cada 3 que complicavam morria uma. Todas as outras situações clínicas eram um pouco melhor. Cada 6 que complicavam morria uma. Mas ainda assim é uma relação muito, muito alta. Bom, aqui na Unifesp, a doença cardíaca na gravidez varia, né, entre 1 e 4% da nossa população. Lembrar que aqui a gente está num centro de referência, né? E não só aqui, mas no mundo, a cardiopatia é a causa mais comum de morte materna indireta, né? Nos países em desenvolvimento, a cardiopatia reumática ainda é a mais frequente, né? Como eu disse, o modelo talvez seja a estenose mitral, mas nos países desenvolvidos, né? Eu falei que a cardiopatia está mudando, a correção, né? As congênitas já são mais do que as cardiopatias adquiridas. Então, Oi, amor, pode falar, tô só escutando aqui. Ninguém tá me oi, vendo, né? oi, Lu. Bom, por que que cardiopatia é.
tão grave na gestação, né? Porque na gestação, essas pacientes passam por essas substanciais e progressivas modificações hemodinâmicas, né? A gente tem um aumento de 30% a 50% do débito cardíaco, a gente tem um aumento do volume sanguíneo, né, circulante, o que pode levar ou à descompensação de uma cardiopatia prévia, e aí a gente viu, né, o modelo da estenose mitral, ou, por exemplo, ao surgimento de uma cardiopatia que até então era desconhecida, né, ou desenvolvimento de uma cardiopatia da gravidez, como a gente vai falar mais à frente. Bom, quadro clássico, modificações da gestação, né, ao longo das semanas, mas o que a gente tem que entender é que quando a gente está diante de uma paciente que está gestante e tem uma cardiopatia, em que momento exato a gente está, né? Porque as modificações do primeiro trimestre raramente levam à descompensação. Comumente, no segundo trimestre, essas pacientes descompensam, e ainda mais no final do terceiro e no puerpério, né? Que é um período muito, muito crítico, né, a depender da cardiopatia de base dessas pacientes para a morbimortalidade. Bom, trouxe alguns casos, né? Ilana, você está aí? Tá, querida? Tô, eu tô. Então, eu quero você, como nossa R3, né, indique alguém para responder. Fala aí, quem que você quer que participe? Ixi, espera, deixa eu ver a lista. Escolhe a lista aí, da lista. Hum, tem que ser residente? Não, pode ser qualquer pessoa que você achar na lista aí. A anfitriã, então, a doutora Cássia. Ah, então tá bom. Cássia Pedroga. Então, Ela vai ó, devolver depois pra mim. Cássia Pedroga, depois você devolve para ela, Cássia. Esse foi um caso tranquilo, então não tem muita pergunta, viu, Cássia? Deu sorte. Essa é uma paciente, né, de 26 anos, né? Ela chegou na primeira gestação, uma primigesta, foi encaminhada para o nosso pré-natal com 18 semanas por insuficiência cardíaca, né? Na chegada, né, estava em classe funcional 3, o que é dispneia já aos mínimos esforços, né? No exame físico tinha o clássico conflade diastólico da estenose mitral reumática, né? Ela foi, então, do ambulatório internada para compensação. Na admissão foi feito um ecocardiograma, tinha uma área valvar de 0,9. O normal é acima de 2, né? Entre 2 e 1,5 é uma estenose leve, né? Entre 1,5 e 1, uma estenose moderada, abaixo de 1, uma estenose grave. Então, estenose pulmonar grave, uma estenose mitral grave, né? Com uma pressão pulmonar estimada aí de 43, então já tinha repercussão, né? Essa paciente foi avaliada quanto à possibilidade de fazer uma valvuloplastia, né? Para valvuloplastia, a gente usa um score que chama Wilkins Block. O bloco dela dava 6, era um score favorável. Ela foi submetida, então, a valvuloplastia por balão, com uma área que era 0,9, foi para 1,7 pós-valvuloplastia. Ela não tinha mais sinais de hipertensão pulmonar, né, no ecocardiograma pós, e que ela foi submetida, então, né, à assistência obstétrica habitual com parto vaginal no termo. Pergunta para Cássia Pedroga. Cássia Pedroga, já viu casos lá no seu R4 de valvuloplastia por balão? Não, Não? não. Tá. Seria uma Não, boa, viu? não são tantos, não são tantos, não são tantos serviços, né, que tem, né, a possibilidade desse acompanhamento conjunto, cirurgia cardíaca, hemodinâmica, cardiologia, obstetrícia, mas é um caso que teve um resultado muito, muito, muito feliz, né, um resultado muito positivo. Bom, vamos lá. Quando você está diante de uma paciente que tem um problema cardíaco, né, e ela chega para você no pré-natal, elas em geral têm algumas dúvidas e essas talvez sejam as três principais, né? Doutor ou doutora,
Será que eu vou tolerar a gravidez, né? Como vai ser? Eu tenho uma cardiopatia, estou com medo. Isso é muito comum. A segunda dúvida é, doutor, como vai ser o meu parto, né? Tem que ser cesárea? E aí? Essas são as perguntas, né, em geral, que elas trazem, né? E eu já quero dizer de antemão que não tem que ser cesárea, tá? A gente tem indicações de cesárea na cardiopata, mas a gente vai ver ao longo da apresentação que são indicações muito específicas. Na imensa maioria das vezes, se a gente seguir o pensamento, né, via obstétrica, a gente está acertando, né? E por último, né, em especial nas cardiopatias congênitas, é doutor, e o meu bebê, e aí? Será que ele também vai ter a doença? Será que ele vai ter algum problema? Isso a gente vai falar ao longo dessa apresentação. Vamos começar falando então da gravidez. Então é assim, a paciente chegou e fala, doutor, eu tô grávida, eu tenho um problema cardíaco, eu queria saber qual que é o meu risco. Como é que a gente consegue predizer esse risco, né, nas diferentes cardiopatias, né? Então hoje, talvez o score de risco mais estudado, né, mais válido na atualidade é a classificação da OMS, é a classificação da OMS já modificada, né, que classifica as pacientes, né, de acordo com OMS 1 a OMS 4, né, e sim, de acordo com a classe que essas pacientes estão, né, classificadas, a gente tem o quê? Uma porcentagem, né, uma razão, uma taxa de morte materna, incidência de insuficiência cardíaca, prematuridade e afins, né? Quando a gente vai do OMS 1 para o OMS 4, é fácil entender que esse prognóstico vai piorando, né? Então, primeira coisa a gente fazer, chegou a paciente, é classificar em OMS 1 ou 2, é fácil entender. OMS 1, tá lá, ó, são lesões leves, não complicadas, ou, por exemplo, lesões congênitas simples que já foram corrigidas, né? Então, por exemplo, tem um prolapso de válvula mitral, tem um CIA, CIV que já foi corrigido, tem o extracístoles supraventriculares ou ventriculares isoladas, isso não aumenta risco na gravidez. O MS2 são lesões leves ainda e não complicadas, por exemplo, um CIA e CIV não corrigidos, né? Aqui entra uma correção, uma cardiopatia congênita que fica muito bem corrigida, que é a tetralogia de Fallot. Então, tetralogia de Fallot corrigida, OMS2, e o que significa o OMS2? Tem um aumento discreto na mortalidade, mas com um aumento já moderado na morbidade. Bom, é, a gente tem que diferenciar se é o MS1 e 2 de OMS 3 e 4, que seria o MS3, né? Paciente com válvula metálica, exemplo clássico, tetralogia de Fallot não corrigida, né? Algumas doenças aórticas, né, com dilatação, por exemplo, aquela aorta 40-45 na Marfan, ou até acima de 45 se for outra etiologia, né? OMS 3 tem um aumento significativo na morbimortalidade, é alto risco, né? Deve ser seguida aí por especialistas. E o MS4 é gravidez contraindicada, onde entra quais são essas doenças, né? Então, estenose mitral grave, aórtica grave, hipertensão pulmonar, fração de ejeção menor do que 30%, coarctação grave não reparada, Marfan com a aorta muito dilatada. Todas essas situações trazem um risco de mortalidade muito elevado na gestação. Então, se elas forem passíveis, por exemplo, de correção, você opera, estabiliza a paciente, ela engravida depois. Mas muitas vezes elas chegam grávidas, né? Então, essas situações são de extremo alto risco e a gravidez é contraindicada. Como é difícil, né, a gente colocar todas as cardiopatias que existem dentro de um quadro, existe esse quadrinho aqui no meio, a MS2 ou 3, que é aquelas situações em que o risco deve ser o que? Individualizado, né? Então, miocardiopatia hipertrófica, uma Marfan
uma aorta normal, né? Uma valvulopatia que não se encaixa nesse perfil de valvulopatia mais grave, enfim. E como é que a gente faz? Tá? Teoricamente, no mundo ideal, e eu deixo isso bem claro, no mundo ideal, né? A paciente não chega grávida, a paciente faz acompanhamento no planejamento familiar e ela passa em avaliação para saber se ela pode engravidar. Não só com o cardiologista, óbvio, né? Mas com o time, né? De especialistas, enfim, vou chamar a gente de especialistas em aconselhamento, né? Perinatal, pré-natal. Então a gente faz a anamnese, vê se ela já operou ou se tem algo passível de corrigir antes. Se é passível de correção, a gente corrige, né? A gente orienta essa paciente, por exemplo, se ela tem uma doença cardíaca ligada à genética, por exemplo, a síndrome de Marfan, que tem o risco do bebê herdar essa síndrome, né, que é autossômica dominante. E o que é fundamental? Essa paciente ela suspende medicações teratogênicas antes de engravidar, e aí a gente provém contracepção até que a gravidez esteja redonda, que seja um momento ideal e que seja desejada. Como que a gente recebe no pré-natal? Infelizmente, no mundo ideal, é o mundo real. Então, a gente recebe ela grávida. Muitas vezes as medicações foram interrompidas sem maiores orientações. Então, uma paciente com uma insuficiência cardíaca compensada, né, deve estar usando IECA e BRA, mas quando ela engravida, ela suspende. Então, você não pode deixar essa paciente simplesmente sem medicação, que ela vai descompensar. Você tem que ajustar, né, o esquema terapêutico dela. E, enfim, você vai classificar ela dentro da classificação OMS, em paciente OMS 1 e 2, ou clinicamente estáveis, ou pacientes OMS 3 e 4, com todos aqueles comemorativos, né? Classe funcional mais avançada, cianose, hipertensão pulmonar. Se ela é 1 ou 2, a gente vai fazer o manejo pré-natal, né, conjunto, cardiologia e obstetrícia, vai fazer um plano de cuidado que inclui, por exemplo, analgesia, se tem que ter no parto, se tem que ter, por exemplo, profilaxia, né, para endocardite, se ela deve nascer, se ela pode, por exemplo, nascer numa maternidade comum de risco habitual, ou se ela deve nascer num hospital geral, enfim. E, claro, se é uma cardiopatia congênita, quando a gente faz o eco fetal. Se é uma outra paciente, OMS 3 ou 4, aí a coisa é um pouquinho mais complexa. Por quê? Né? Aí a gente tem que traçar um plano de cuidado, né? E eu quero que vocês leiam aí, ó, decisões conjuntas entre paciente, família e equipe médica. Isso, em geral, dá pano para manga. OMS 1 ou 2, cardiopatias mais simples. Plano de parto, sim, a gente faz plano de parto. Então, preferência por via vaginal com analgesia sempre, né? Cesárea por indicações explícitas da obstetrícia, então, as de sempre, né? A gente evita o pós-datismo. Hoje a gente nem tem mais esses 39 semanas, isso mudou para 40, né? E se é o MS 3 e 4, a gente tem sim que discutir a possibilidade de interrupção da gestação, tá? Aborto terapêutico, né? Por risco materno aqui na cardiopatia. Se a paciente aceita, segue o fluxo da interrupção, e a gente vai discutir isso mais à frente. Se a paciente não aceita, não está receptiva à ideia e quer levar adiante a gestação, ela faz o segmento, né, no centro terciário, que é no caso aqui na Unifesp, com especialistas em medicina materno-fetal, né, em cardiopatias congênitas. O parto aqui, ele não é indicado simplesmente pela idade gestacional, mas pela condição da paciente, né? E aqui, ao contrário da OMS 1 e 2, ou 2/3, a cesárea pode ser necessária em algumas situações. Enfim. Parto puerpério. Bom, o parto em cardiopatas, né? Aqui é a Holanda, né? Essa é uma publicação holandesa, né? Ruiz, tá aí, ó. As RAF, são já clássicas essas publicações.
em centros onde ela seguiu absolutamente as mesmas indicações obstétricas, ou seja, entre as cardiopatas elas tinham a mesma incidência de cesárea da população geral, não houve diferença na ocorrência de evento adverso. Então, simplesmente, na Holanda, seguiu-se a via obstétrica sem diferenças. As cardiopatas não complicam mais na Holanda, porque é feito o parto vaginal, tá? Então, aquela pergunta, doutor, tem que ser cesárea? Resposta, não. Mas e no Brasil? Bom, naquela rede que eu falei que originou, né, o meu trabalho do mestrado, a gente teve uma taxa muito elevada de cesárea, não entre as cardiopatas, mas entre todas as pacientes, né? Chegou a 76% entre as cardiopatas. Então, isso me motivou, na verdade. Eu achava que essa não era a realidade da Unifesp, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre parto em cardiopata. Bom, em 2019 eu pude escrever aí para a Comissão Nacional Especializada, né, de Alto Risco na Febrasgo, um, um, uma publicação sobre o parto em pacientes cardiopatas. Essa publicação ela foi atualizada e deve sair dentro de alguns dias, né, na revista da ANB. Então, eu quis que saísse numa revista brasileira, porque isso é um viés que nós, né, brasileiros temos. Então, queria que fosse uma literatura acessível a nós, né? Então, deve sair em breve, né? E o que é que a gente tem medo, né? Fala, ó, evento cardíaco tem medo no intraparto. Então, no intraparto, a gente tem medo que a mulher desenvolva uma insuficiência cardíaca aguda. A gente tem medo que ela faça o quê? Uma falência ventricular, a gente tem medo que ela faça uma, uma congestão pulmonar, um edema agudo, a gente tem medo que ela faça uma dissecção, a gente tem medo que ela faça uma arritmia. E o que, na verdade, os cardiologistas têm medo, né? É, que a gente faça com as gestantes. A gente sempre falava, né, antigamente, que cardiopata não induzia, não inibia, né? Na verdade, tudo isso depende muito. Se você for inibir, é fundamental que você não use beta 2, né? Vai usar beta-mimético, vai usar bricanil para inibir uma cardiopata, pelo amor de Deus, né? A gente morre de medo, né, de uma cardiopata fazer, por exemplo, uma pré-eclâmpsia. Ela já tem uma reserva cardíaca limítrofe, né, que foi, conseguiu chegar ali no finalzinho, fez uma pré-eclâmpsia, vai alterar toda a fisiologia cardíaca. Muitas são anticoaguladas, né? Então, hemorragia pós-parto e cardiopatia às vezes andam de mão dada. E TEP, né? Esses são, na verdade, os grandes medos, né? Que a gente tem quando a gente tem uma cardiopata aí no finalzinho da gestação. O que seria uma indicação cardiológica razoável para a realização de uma cesárea, né? A gente vai indicar uma cesárea, por exemplo, uma paciente com MSI em classe funcional 4. A paciente não tolera nem o repouso. Como que ela vai tolerar, pessoal, um trabalho de parto, né? Casos em que envolvem a aorta. Então tá aí, ó, raiz de aorta acima de 45, né? O paciente pode ter a aorta normal, mas pode ter um antecedente de dissecção. Então, mesmo com a aorta de diâmetro normal, a dissecção já indica, né, essa fragilidade já prévia, já pré-existente. Formas graves de hipertensão pulmonar, incluindo aí a Eisenmenger. A Eisenmenger chegou a ter no passado 80% de mortalidade, né? E tem aí uma coisa que às vezes a gente esquece, né? Ocorrência de trabalho de parto em paciente em uso de anticoagulante oral. Por quê? Heparinas não cruzam a placenta, então anticoagulam só a mãe. Mas quando você está usando anticoagulante oral, né, a varfarina, né, os antigos, né, os novos anticoagulantes orais, a gente não tem experiência para bancar na gravidez, né? Mas os antigos, a varfarina, os cumarínicos, né, Macomar, eles atravessam a placenta e anticoagulam também o feto. Então lembrem que assim, para reverter a anticoagulação da mãe, a gente dá plasma, né? Pode dar os fatores recombinantes,
né? A gente reverte a anticoagulação da mãe, mas a gente não reverte a anticoagulação fetal. Então, se esse feto passar pelo canal de parto, os fenômenos plásticos do parto vão levar a hemorragia no sistema nervoso. Então, uma das indicações cardiológicas para cesariana é trabalho de parto em paciente usando um anticoagulante oral. Caso 2. Cassinha quer devolver para Ilana? Com toda a certeza do mundo. Então vamos lá, Ilana. Ó, caso 2. Você está lá no Grajaú agora, né? E você tem uma foto, essa é uma foto real, viu, gente? Do meu plantão. Uma paciente primigesta, 39 semanas e 2 dias. Ela não tinha história prévia de cardiopatia. Estava, né, em trabalho de parto. Começou a queixar de palpitação, palpitação, palpitação. A gente monitorizou a paciente e tinha isso aí, né? Uma frequência cardíaca registrada aí de 160, 150, né? A pressão estava estável, né? Era uma paciente que não tinha dispneia, não estava, né, desaturando, não tinha dor torácica, né? Vocês notem aí 97 de saturação em ar ambiente. E aí a hipótese diagnóstica que a Ilana vai brilhar muito agora. Fala, Ilana, quais são as hipóteses para essa moça? Ah, com certeza, sim, eu posso te falar que ela tem uma taquicardia. Maravilhoso, não, já começamos bem. Então, assim, ó, como a gente tem aí alguns alunos, né? Acho que a gente tem que falar um pouquinho mais do que isso. A gente tem uma taquicardia, né? Frequência acima de 100, taquicardia. Aí a gente separa em QRS estreito ou QRS largo, né? Então, aqui a gente tem um ataque de QRS estreito, embora ali a gente tenha duas extrasístoles ventriculares registradas, mas é uma taquicardia predominante de QRS estreito, né? Que está estável, né? Então, não está desaturando, não tem dor no peito, não tem perda de consciência. Foi ela que avisou que estava, né? Com a palpitação. A Ana Cláudia já mandou aí, ó, FA. É uma FA? O que que você acha, Ana? Eu acho que é, doutor. Pois é. Quando a gente tem taquicardias de QRS estreito, são duas as hipóteses, né? Principais, né? Então, ou a gente tem uma FA, e aqui é uma FA de alta resposta, é isso mesmo, tá? Ou a gente pode ter uma TAC supra, taquicardia supraventricular, né? Aqui o QRS é irregular, ficou como uma FA de alta resposta, mesmo, viu, Ana? E aí, já que você aceitou o diagnóstico, Ana, o que que você quer fazer de conduta? Ela tá estável, né? Ela está estável. Essa Nossa, agora me pergunta, fugiu o que a gente faz para essa, reverter. essa pergunta é muito importante, né? Sim. Então, eu vou fazer É duas perguntas. adenosina? A adenosina é a medicação que a gente faz para ataque supra, Taque tá? supra, verdade. Perfeito. Quando você não sabe se é FA ou ataque supra, você até pode fazer o teste da adenosina. São 6 miligramas em bolos, né? Para ver se reverte, né? É, aqui, no caso, a resposta, né, para FA é você identificar se é aguda ou crônica. Então, aqui é a paciente absolutamente normal, sem cardiopatia prévia. Então, tudo leva a crer que é uma FA aguda durante o trabalho de parto, né? E aí a resposta é controle de frequência, tá? Então, a gente precisa baixar essa frequência aí de 160 para alguma coisa mais razoável. Você quer falar, Ana? É a miodarona, não é? Que usa? A gente pode fazer a cardioversão química, né, com a amiodarona, tá perfeito, né? Embora a amiodarona não seja uma medicação que o pessoal goste de fazer, porque é categoria D na gravidez, mas aqui é agudo, tá? Então, contraindicação mesmo é quando a paciente vai usar cronicamente, né, que aí causa hipotiroidismo fetal. Mas aqui é agudo daria para usar amiodarona? Daria, tá? Mas a gente não usou. A gente usou beta-bloqueador, tá? O metoprolol endovenoso, Seloquem, Celozoc. A frequência baixou e a paciente retornou à sinusal. Ana Cláudia Faria, nossa querida R1, pergunta para você de novo.
Se essa paciente estivesse instável, então é muito simples. Ela vai estar com o mesmo 160 de frequência, só que aqui ela está com dor no peito, confusa ou de saturando, né? Eu posso chocar? Tem que fazer cardioversão. Cardioversão ou desfibrilação? E aí? Cardioversão Começa, elétrica. começa a brincadeira, né? Então, assim, desfibrilação é ritmo chocável, é ritmo de parada, Sim. né? A Ana falou muito bem. Aqui você tem um botãozinho que você tem que apertar, que é o sync. Então, o choque da pá é dado em cima do QRS, perfeito. A cardioversão está adequada. Pode cardioverter gestante, Ana? Doutor, acho que se ela tá instável, o risco-benefício vale para conversão, senão você perde a paciente, né? Perfeito. Esse é o pensamento, gente. Quando você tem, né, as pás do desfibrilador cardioversor, o choque passa de uma pá para outra. Então, na verdade, se você posicionar adequadamente onde você deve, né, que é aqui, ó, subclavicular direito, e no ápice cardíaco aqui à esquerda, o choque vai de uma pá para outra e não, nem transmite para feto, é liberado, tá? A energia que você usa também é menor que numa desfibrilação. Mas eu adorei sua resposta, Ana, é isso mesmo. A gente tem que considerar risco-benefício. A única coisa que a gente é obrigado a fazer é retirar monitorização fetal. Porque no cabo da cardiotoco, o cabo transmite. Então você pode dar o choque, queimar aparelho, ter lesão fetal. Tá? Então vai chocar, vai desfibrilar, tira cardiotoco, tira cabo. Lembra? No 1 eu Tira me tudo, né? afasto, no Se 1 eu me afasta, choca a afasto, pena. no 2 você se afasta, no 3 todos afastados, vou chocar. É isso, perfeito, Ana arrasou. Vamos lá. Caso 3, Ana, escolhe aí alguém. Você que falou que os meninos estavam indo bem na enfermaria, foi você? Foi eu que elogiei os internos. Então, já que você elogiou os internos, olha, tá aí, ó, que não deixa eu mentir. Escolhe um interno aí para responder o caso 3. Eita, nós vamos ver alguém. É tranquilo. É, Luísa Rios. Foi Luísa bem na enfermaria. Rios. Luísa Rios, cadê você, Luísa Rios? Tô aqui, doutor. Pode mandar aí o caso. Então, vamos lá. Um caso casca grossa, hein, Luísa? Então, uma paciente, então, de 26 anos, primigesta com 19 semanas, né? Ela foi encaminhada. Eu vou contar a historinha dela. Ela tinha pedra na vesícula. Ela internou num hospital para fazer uma colecistectomia. Ela fez uma colecistectomia por vídeo, laparoscópica, sem intercorrências. Ela foi de alta e alguns dias depois, foi mais ou menos uma semana depois da cirurgia, ela retornou a esse hospital, né? Onde ela tinha feito a colecistectomia com muita dor nas costas, entre as escápulas, né? E foi evidenciada, então, uma dissecção de aorta. Na dissecção de aorta, olharam para aquela mulher, você vai ver que ela é uma mulher com um fenótipo um pouco diferente, falaram: olha, isso não é só uma dissecção de aorta, essa paciente tem Marfan. Então, quando ela chegou no pré-natal, Luísa, ela tinha, então, esse diagnóstico recente de Marfan com dissecção de aorta. Essa paciente, ela ficou alguns meses internada na ocasião da dissecção, ela ficou internada. Quando ela teve alta, ela acabou engravidando, ela engravidou sem planejamento e ela chegou para a gente no pré-natal com 19 semanas, trazendo esses antecedentes. Então, dessa dissecção prévia à gestação, tinha uma aorta de 37 milímetros, foi exposta à situação, né, de risco materno. E eu queria saber, Luísa Rios, é isso? Uhum. Luísa, o que você faria com esta moça? Doutor, sinceramente, nunca vi nenhum caso parecido, nem em questão que eu já fiz. Então, assim, eu sei que para dissecção tem que ficar fazendo controle de frequência, mas para ser bem sincera, eu não quero arriscar falar nada, porque eu não tenho nem ideia.
Então tá. Quero ver aí suas É, explicações para aprender aqui sobre esse ponto. vocês conseguem ver, vocês estão vendo o meu pointer ou não? Sim, Passeando na doutor. tela. Sim, a Vocês bolinha conseguem, laranja, né? vocês conseguem ver aqui a aorta e vocês conseguem ver isso aqui, ó, que é justamente a Sim. dissecção dela, uma dissecção tóraco-abdominal, uma dissecção grande, tá? Aqui já ficou bem claro, né? O sinal da seta aqui, né, angiotoma. Então dá para ver, né, a incisura aqui onde começa a dissecção, né? Notem, né, que é uma aorta doente. Foi conversado com essa paciente sobre interrupção por risco materno, ela não aceitou, né? Então a gente foi levando essa paciente em conjunto com a cardiologia. Quando ela fez 37 para 38 semanas, a gente fez uma cesárea eletiva, né? Lembra, né? Dissecção de aorta prévia. É isso mesmo, Stanford B. Tô até surpreso, hein, Ana? Você é um fenômeno da cardiologia. Tô adorando. A gente submeteu essa paciente, então, à cesárea, né? Eletiva, e tá aí a fotinho dela com uma bebê no colo, né? Não sei se vocês conseguem reparar, mas olha o tamanho da mão dela, né? Aracnodactilia, ela tinha estigmas muito claros de Marfan. Bom, vamos seguir. Como eu falei um pouco de parto, né? A gente teve já uma arritmia intraparto, né? Que foi FA de alta resposta. A gente teve esse outro parto de Marfan, que foi uma cesárea eletiva. Eu fiquei muito descontente com 76% de cesárea nas minhas cardiopatas do mestrado. Então, o que que eu fiz? Para o doutorado, eu resolvi que eu ia estudar um pouco mais parto nas cardiopatas. Então, a minha coleta foram 10 anos para o doutorado, né? Foi de 2008 a 2017. E aí, nada mais justo do que eu comparar com outras pacientes da mesma época. Então, para a comparação das minhas cardiopatas, eu usei a classificação de Robson. Acho que todo mundo aqui conhece Robson. Se alguém não conhece Robson e está rodando na obstetrícia, por favor, estude a classificação de Robson. É importante, tá? E aí eu pude comparar, né, público com público, lembrando, as minhas cardiopatas são do Hospital São Paulo, um hospital público, então eu copiei, né, os dados públicos do Nascer no Brasil, né, que é esse estudo fantástico, que atualmente estamos no Nascer no Brasil 2, mas esse é o Nascer no Brasil 1, né, os meus dados saíram antes da publicação do 2. Aí eu pude plotar, né, Nascer no Brasil 1 com as minhas cardiopatas. Então aqui é Robson 1 a 10, em azulzinho, pacientes do Nascer no Brasil risco habitual, em laranja, pacientes nascer no Brasil de alto risco, e em cinza as minhas cardiopatas. E aí sim, aqui ficou eu fiquei um pouco mais feliz, né? Embora eu ainda tenha tido um pouquinho mais de cesárea do que de parto normal, eu tive 52% de cesárea nas minhas cardiopatas, né? Mas quando a gente olha os dados, né? Eu tive menos cesárea nas minhas cardiopatas na Robson 1, eu tive menos cesárea nas minhas cardiopatas, até mesmo que o baixo risco, né, que o risco habitual do Brasil, né, eu tive uma incidência muito favorável, né, o que me lembra, assim, a cardiopatia não é indicação de cesárea. A cardiopatia é indicação de acompanhamento conjunto. A paciente tem que chegar no parto compensado, tá? Mas aí nasceu, né? Nasceu. Luísa Rios perguntou, né? Controle vigoroso de PA e frequência para essa gestante do Marfan, exatamente isso. Perfeito, Luísa. Beta-bloqueio, então ela usou, né? Metoprolol em doses altas para ficar realmente beta-bloqueada, né? E como ela tinha um antecedente da dissecção prévia, foi submetida à cesárea eletiva. E aí, eu pergunto, Luísa, você está aqui com a gente ainda, Luísa? Tô aqui.
Quem que você vai jogar a bola agora? Quem que é a outra interna do seu grupo que vai responder as próximas? Vou passar o bastão aqui para Gabriela Bizarri. Não sei se ela está aí. Gabriela Para Bizarri. Gabriela, ou para Gabriela Pastori, vou passar para uma das duas aí. Gabi Pastore ou Gabi Bizarri. Uma das duas se manifeste. Tô aqui, doutor. É bizarro. Gabi Flumian. É É, isso? é bizarro, Flamengo. Senhora Gabi Flumian. Nasceu. E aí? Você acha que tudo que a gente estava fazendo era a tempestade em copo d'água? Ou você acha que é uma tempestade perfeita? O que que você acha? De todos os casos? Da cardiopatia em geral. Ah, doutor, assim, o quadro de cardiopatia sempre dá um pouco de medo, né? Ainda mais a gente que não acaba não tendo muito contato com gestante no nosso dia a dia, dá um pouco de medo, mas acho que é sempre pecar pelo excesso. Então, Nossa, pelo bem-estar do paciente, eu penso assim. eu vou falar para vocês aqui, ó. Tá vendo o pós-parto, a tempestade perfeita, a onda? Essa aqui, ó, é a Ilana e essa aqui é a Ana Cláudia. Ana Cláudia, ajuda a Ilana, ó. Então, assim, o pós-parto, pessoal, é uma tempestade perfeita mesmo, porque é comum taquicardia. Quando o útero contrai, a gente tem a famosa autotransfusão, então 500, 600 ml de sangue são lançados à circulação materna, né? Então a gente tem sobrecarga aguda de volume, né? Se a paciente ainda tiver alguma outra comorbidade, por exemplo, pré-eclâmpsia, ela pode ter disfunção endotelial, vasoconstricção com aumento de pós-carga, né? Então tudo isso leva a isso aqui. Essa é a descrição dos óbitos maternos, tá? No meu doutorado. Falei que eu, né, coletei 10 anos de cardiopatia aqui na Unifesp. Foram esses os casos, né? Então, notem as idades. Então, idade do caso 1, 18 anos. Idade do caso 1, 2, 17 anos. Eram duas cardiopatias congênitas, né? Ó, CIA com hipertensão pulmonar. Também uma outra congênita com hipertensão pulmonar, né? Caso 3 era uma estenose mitral grave. Todas as três pacientes, né? OMS 4, né? Se vocês notarem, ó, tempo de internação prolongado, 30 dias, 50 dias, 26 dias, mas notem o momento do óbito. Então, ó, 7º dia pós-parto, 11º dia pós-parto, 6º dia pós-parto. Então, o pós-parto, pessoal, é um momento muito, muito crítico para essas pacientes, né? Caso 1, chamava Angélica. Caso 2, chamava Tairene. Caso 3, Celina, né? Eu sempre falo, né, que a gente tem mais de 150 anos potenciais de vida perdida, né? Todas eram realmente OMS 4, todas morreram no puerpério, né? E essa apresentação, eu sempre faço isso, né? Eu dedico essa apresentação a essas pacientes que infelizmente faleceram, para que vocês que estão aqui assistindo não precisem se deparar com essa situação. Não importa onde você está e que especialidade você faz, mas se você tiver uma gestante que tem uma esternotomia, uma cicatriz, um, 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 um histórico de cirurgia cardíaca, o lugar dela não é no risco habitual, não importa. Essa paciente merece acompanhamento, de um pré-natalista mais especializado, né? Bom, alguns outros casos. Então, Gabi Flumian, vamos lá. Você vai fazer o quê, Gabi, só para eu saber? Pera aí, doutor, tinha travado. Eu vou fazer intensiva. Muito bom, então. Adorei, adorei. Acesso direto agora, né? Graças a Deus. Eu preferia quando vocês passavam na clínica, mas tudo bem. Olha aí esse caso, Gabi, ó. Uma gordinha, sorridente, tá? Tava no primeiro pós-parto, né, de parto normal, com epísio. Era uma gestação
gemelar, né? Vocês podem notar aqui, ó, no fundo, né? Dois bercinhos, né? Com fototerapia. Então, gemelar, 35 semanas. E ela usava marca-passo. Beleza, Gabi? Então, teve parto normal de gemelar. Olha só, cefálico, cefálico, que belezinha. Os dois bebês nasceram bem, estão no alojamento com a mãe. E aí, no dia seguinte, chega a mocinha do eletro empurrando o carrinho de eletro. Quando tem uma paciente usando marca-passo, é sempre legal, né? A gente pedir um eletro. A gente pediu quando ela estava em trabalho de parto e, enfim, às vezes acontece, né? Chegaram para fazer o eletro, ela estava praticamente de alta. E aí pergunta, Gabi, faz o eletro? Ela está de alta, olha a carinha dela. Faz ou não faz? Aparentemente ela tá bem, né? Mas faz, né? A carinha tá boa, não tá, Gabi? Olha lá. Tá feliz. Completamente assintomática, mas olha só o que veio no eletro, né? A Uhum. gente tem essa espícula do marca-passo caindo nos lugares mais malucos. Muitas vezes antes do QRS, às vezes dentro do QRS, alargando ele, no final do QRS. E quando a gente tem, né, esse estímulo, né, em cima da onda T, né, no período ST do eletro, a gente tem um risco, né, de ter o quê? A indução de uma arritmia letal, FVTV. Então, embora a carinha estivesse ótima, Gabi, era uma paciente potencialmente grave, né? O cabo do marca-passo, provavelmente no esforço, né, dos expulsivos, né? Lembrando, foram dois expulsivos, deslocou um pouco, né? Essa paciente teve, depois desse eletro, uma avaliação da equipe da arritmia, né? Teve o eletrodo reposicionado, o marca-passo recalibrado. Isso quem faz, pelo amor de Deus, não é obstetrícia, né? E foi de alta no dia seguinte, né? Levando aí os bebês. Então, a arritmia e gravidez é uma queixa muito comum. A gente viu FA no trabalho de parto, a gente viu essa aqui que estava usando o marca-passo. Lembrar, né, que a frequência cardíaca aumenta 25%. É às custas do aumento da frequência cardíaca que aumenta o débito cardíaco no terceiro trimestre. Então, no começo, aumenta pela força contrátil. No final, pelo aumento da frequência, né? O achado mais comum no eletro, né, é ataque sinusal, e é muito comum essas pacientes queixarem de palpitação no terceiro trimestre. Gabi Flumian, passa a bola agora para outra Gabi. Que era a Gabi É que tava a Pastore, que a Luísa tinha falado. Pastore. Cadê você, Gabi Pastore? Mas pode ser alguém do grupo deles, né? Vamos dividir também. Pode, então escolhe aí, pode falar, Gabi. Sei lá, pode ser o Alan. O Alan Hiroki, é isso? É isso. Não é. Posso falar? Pode falar, Alan? Tá por aí? Tô por aqui. Então, beleza. Ó, essa paciente chegou queixando de palpitação. Eita, nós. E aí, Alan, você acha que o problema é cardíaco aí? Nem sempre é causa cardíaca, mas nesse Tá, caso tá estranho, né? tá, tá, tá bem evidente, né, Alan? Tá. Essa é uma paciente que veio encaminhada para o pré-natal da cardio, né? Mas não era cardiopata. O problema dela era que o coração respondia a um bócio, né? Uma doença de Graves, né? Vocês notem, ela tá de cachecol, então com um bócio desse é comum as pacientes terem vergonha, era novembro, era julho, estava frio, né? Então a paciente vem de cachecol, você não consegue saber que a paciente tem uma coisa tão evidente, a menos que você examine, né, Alan? Exato. No caso já tá bem evidente mesmo. Você acha que é o coração que está na garganta, Alan? Não, né? Não. Então, tudo bem. Então, maravilhoso. Alan, fala o nome de outro colega do seu grupo aí. Do meu grupo? Não, É, vamos fazer um bate-bola. Vamos fazer vai um, vai outro, vai um, vai outro. pode, manda ver aí. Fernanda Machado, a gente tava com as meninas hoje. Fê Machado, tá por aí? Eu tô, doutor. Cadê você que eu não tô te achando aqui? Tô aqui. Achei. Fê,
Essa é uma paciente oriental, né? Não sei se dá para notar, porque eu botei a tarja no olhinho, mas é uma paciente mais experiente, ó, 42 anos. Ela era uma primigesta e infartou na gestação, tá? Eu queria saber o que você sabe, Fernanda Machado, sobre infarto na gravidez. Absolutamente nada, doutor. Tá? Então Nunca. vamos lá então. Ó. Você sabe que as mulheres estão engravidando mais tarde, certo? Sim. Então, ao longo do tempo, essas pacientes elas vão acumulando fatores de risco, certo? Então, assim, ó, hipertensa, diabética tipo 2 e dislipidêmica. O único fator de risco que ela não tinha era o tabagismo, tá? Ela tinha um quadro de gravidez e ela chegou com um quadro típico: dor no peito, irradiada para a mandíbula, sensação de opressão torácica, de espinéia, enfim. Foi feito um eletro, tinha um supra, tá? E aí eu te pergunto, Fê, infarto com supra, qual que é o tratamento? A gente teria que mandar pro CAT, né? Ou trombolizar, pode ser? É. Tá. Você fica tranquila trombolizando uma grávida? Não, Você fica tranquila mandando uma grávida pro CAT também ou não? não. Mas você tem que escolher, então vou mandar pro CAT, tá bom? É. Porque trombólise em gestante é uma contraindicação, tá? Então isso não só para infarto, mas AVC, TEP, né? Se tem uma outra possibilidade, vamos usar a outra possibilidade. Essa paciente foi submetida a angioplastia, ficou déficit segmentar em parede anterior, tá? Ainda assim, poupou miocárdio, fração de ejeção boa, tá? Durante o pré-natal, foi quando ela chegou para a gente, né? E essa paciente, notem, né, hipertensa e diabética, ela foi submetida a uma indução de parto com 38 semanas e pouco, só que ela teve falha de indução. Então, acabou evoluindo para um parto cesárea. É, todo mundo entendeu que depois da angioplastia o coração estava bom? Então, ela poderia ter tido um parto normal. Como é que chama essa cesárea depois de uma falha de indução? Indicação obstétrica, gente. Certo? Próximo caso. Tá aí. 34 anos, uma secundigesta nulípara, chegou desesperada no pré-natal, com 6 semanas de gestação. Olha aí a Mariane N conectada. Oi, querida, acabei de te ver aqui. Oi, doutor, tudo bem? Para quem não sabe, Mariane N fez um belíssimo trabalho de cardiopatia e gravidez, e é ela que vai responder a anticoagulação. Tá? Então, Mari, essa paciente chegou desesperada no pré-natal, vocês podem ver aí o raio-x, né? Ela tinha feito um edema agudo de pulmão na primeira gestação, né? Ela operou grávida, né? Nessa ocasião, e no primeiro pós-operatório da cirurgia cardíaca, ela acabou abortando, tá? Vocês notem aqui, né? O, 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 o arame, né? Fechando a esternotomia, e aqui, né? Dentro da sombra cardíaca, as duas imagens redondas, né? Que são as válvulas, né? Essa paciente, então, tinha uma troca valvar aórtica e mitral, e ela chegou usando Marevan. Mari, conduta para a nossa paciente. Eu seis acho que, semanas, necessidade de anticoagulação e está usando Marevan. eu acho que a gente tem que substituir o Marevan até 9 semanas por heparina. Maravilhoso, Mari. Você quer usar alguma heparina específica? Ixi, eu não sei. De baixo peso? Então, assim, ó,
Você tem dois tipos de heparina, vamos facilitar para todo mundo: heparina não fracionada e heparina de baixo peso. Nenhuma das duas cruza a placenta, certo? Só que aqui é um caso que a gente tem muito risco trombótico, né? Porque são duas válvulas metálicas. Então a gente tinha que garantir que essa paciente estava anticoagulada. Se a gente usa heparina de baixo peso, a gente precisa ter a dosagem do anti-10 ativado, quase que semanal. O SUS não faz. Então, Mari, a gente optou por heparinização, né? E não é até 9, é todo o primeiro trimestre, até 12, né? Por quê? Porque no início da gestação tem risco de síndrome varfarínica. Então, essa é uma foto dela, Maria, né? Maria Aparecida, para quem quiser saber o nome. Na nossa enfermaria, usando o quê? Heparina em bomba. Heparina em bomba é horrível. Por quê? Porque exige a coleta do TTPA, o quê? 3, 4 vezes ao dia. Então, você imagina, usar heparina em bomba, tomando 3 a 4 picadas por dia durante 6 semanas, porque ela chegou no ambulatório com 6 semanas, e a gente vai anticoagular ela o primeiro trimestre inteiro, Mari. E quando passa o 12ª semana, Mari? Aí eu acho que pode retornar a Por varfarina, quê? porque aí não tem Porque mais. Ai, não sei. já passou o risco da síndrome Isso, varfarínica, é. exatamente isso. Então, depois das 12 semanas, a gente retornou, na verdade, né, a varfarina. Essa paciente usou varfarina até 34 semanas, e com 34 semanas ela reinternou. Por quê? Porque no final da gestação, a gente precisa dar um tempo do feto metabolizar o quê? O anticoagulante oral que passou via transplacentária, né? Viram lá, quando a gente tem um trabalho de parto em gestante usando anticoagulante oral, tem que ser cesárea. Mas a gente não quer cesárea, né? Por quê? Porque cesárea vai sangrar mais, cesárea vai trazer mais risco de infecção, paciente com válvula traz risco de endocardite, olha só que loucura, né? Então, essa paciente ficou também com heparina não fracionada em bomba, no, de 34 semanas até o parto, que foi um parto vaginal. Bom, última pergunta aí, que está quase terminando, tá? E meu bebê, então, quero que vocês gravem, né? Essa imagem, então, essa orelha é uma orelha um pouco diferente, né? Vocês notem, né, que é uma orelha de implantação mais baixa. Ela tem cabelo quase que aqui emendando, né, nas costas. Se você olha ela de frente, você nota, né, que tem um pescoço, né, alado, né? Então essa era uma paciente, ó, que você nota aqui a esternotomia. A mãe tinha uma situação que chama síndrome de Noonan. É uma doença autossômica dominante, lembra muito Turner, tá? Mas não é X0, né? E chegou para a gente com embrião hidrópico, né? Aqui é só para ilustrar a herança, né, na cardiopatia. A, a, a cardiopatia mais comum associada à síndrome de Noonan é a estenose pulmonar. Ela já tinha uma estenose pulmonar corrigida. E essa aqui é a foto do bebê, né? Você já nota aqui que a orelha é igual à da mãe, né? E que o cabelinho também quase que emenda lá nas costas. Então, é um bebê que também é acometido pela síndrome de Noonan, autossômica dominante. Esse bebê chama Felipe, veja bem, né? Quando a gente olha estudo genético, herança, né? Você tem, ó, doenças aórticas que impactam muito, né? Tem uma herança muito forte ligada a gene. A gente fala, né, de Marfan, Loyal-Dietz, tem outras síndromes, né? Existem, por exemplo, canalopatias que cursam com arritmia, então podem ter uma herança, né? O manejo na gestação impacta você saber se tem herança de maneira moderada, né? Mas você tem outras doenças, por exemplo, hipertensão pulmonar primária, que não.
não impacta muito. Então é importante saber com o que você está lidando. Essa é uma publicação do ESC, né, European Society of Cardiology, e no congresso agora, de 2025, acabou de ser lançado o novo guideline, né, o novo posicionamento europeu para cardiopatias e gravidez. Queria lembrar, né, OMS 3 e 4 no Brasil, você ainda está amparado pela lei, né, por risco materno para interrupção. A gente teve, né, 13 casos nesses 10 anos de interrupção, né, a imensa maioria foi por aortopatia do Marfan, mas a gente teve miocardiopatias graves, chagásica, idiopática, a gente teve miocardiopatia periparto em gestações anteriores que acabaram engravidando de novo. Todas eram OMS 3 e 4, lembrando, OMS 3, aumento de morbimortalidade, OMS 4, gravidez contraindicada, né? E não adianta nada disso se você interromper a gestação e não pensar num método contraceptivo eficaz, né? Esses são dados também do doutorado que estão ainda em publicação, a gente resubmeteu o artigo, ainda não está publicado, mas estará em breve, né? Quando a gente fala de interrupção, todo mundo fala que é simples, que no Brasil está na lei, mas as pessoas não sabem como proceder, né? Então, a paciente, a gente conversa no ambulatório, essa paciente retorna na próxima semana e a gente começa, né? Em geral, sou eu que faço essa abordagem, perguntando se ela entendeu sobre a situação de saúde dela, sobre a gravidez, sobre os agravos que podem ou não vir a ocorrer. E aí essa paciente ela pode se mostrar concordante ou não com a interrupção. Se essa paciente não concorda com a interrupção pré-natal, segue na Unifesp, a gente faz todo aquele passo a passo que eu já falei previamente, né? Se a paciente é concordante com a interrupção, a gente marca, então, uma reunião inter e multidisciplinar. Quando eu falo inter e multi, tem enfermagem, tem psicologia, né? Onde é apresentado o caso, né? É escutada a opinião da equipe. Quando eu digo opinião da equipe, a equipe da cardiologia, a equipe da obstetrícia, a equipe da anestesia, enfim. E aí a equipe pode se mostrar concordante ou não com a interrupção. Concordante ou não significa estou à vontade para fazer a interrupção ou não. Significa o risco desta paciente está caracterizado? Sim, está caracterizado. Vamos interromper. Então, todo mundo assina, né, o termo de consentimento, né, no caso, a paciente, e a gente procede pela interrupção. Bom, está acabando. Então, de novidade, o que que a gente tem? 2020, né, foi um pouco ofuscado aí pelo Covid, óbvio, né, que é um meteoro na Terra nessa época, né, que foi o Covid. A gente teve, né, o lançamento aí do posicionamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, eu sou um dos obstetras dessa publicação, muito orgulho de falar isso. A gente tem, né, ainda no ano de 2020, né, a pedra angular aí, né, do Rebeca. O Rebeca é Registro Brasileiro de Cardiopatia e Gravidez. Eu pude aí participar, né, desse marco, né, na cardiologia e na obstetrícia brasileira. Estou muito feliz a minha fotinha aqui no meio da pandemia, cabeludo. O Rebeca já começou a dar frutos, então, ó, essa é a publicação do Registro Brasileiro, né, saiu agora em 2025, né? Eles também tiveram grande N de pacientes, né? Então, um, um, uma estatística que a gente pode usar, que é nossa, né? Então, ainda ó, quase 3% de mortalidade materna, um número ainda absurdo. Na série aqui da Unifesp, a mortalidade foi 0,9, inferior a 1%, foram aquelas 3 pacientes. A gente teve, então, o lançamento, né, do posicionamento do ESC, e talvez isso aqui seja a imagem mais importante, né, quando a gente está lidando com cardiopatia e gravidez, a gente tem que pensar em multi-interdisciplinariedade, então é cardiologia, obstetrícia, anestesia junto, UTI, né,
pensar em manejo como equipe, né? Então, não dá para fazer cardiopatia e gravidez sem você ter um time muito, muito afinado e muito próximo, né? Para terminar, eu sempre mostro, né? Eu dei essa aula na Santa Casa aqui de São Paulo. Eu sou filho da Santa Casa, mas não da Santa Casa de São Paulo, da Santa Casa de Vitória. Então, quis trazer um pouquinho, né, de uma imagem clássica da Santa Casa de Vitória em anos, sei lá, 40, 50. Bom, para terminar, vou parar aqui a, o compartilhamento e estou à disposição, tá? Eu estou vendo aqui algumas coisas no, no chat. Eu não sei se é a Ana Clara que está falando aqui, que tristeza. Se é a nossa Ana Clara R2, é isso, Aninha? Acho que foi na hora que você estava falando das suas pacientes. Que é isso que foram as três que faleceram, né? É realmente uma tristeza grande, viu? Ana Clara mandou pro CAT, fez CAT, acho que deve ter sido nosso infarto, foi isso mesmo. Ana Cláudia, nossa cardio-obstetra, já adorei, viu, Cláudia? Até que idade gestacional é permitido interromper a gestação nesses casos? Então, acho que essa é uma discussão muito interessante, tá, Ana? A interrupção que está em confusão no Brasil, né? Que pode, às vezes não pode, que às vezes cancela, às vezes volta, todo mundo grita. Pasme, é a da violência, tá? Quando o risco é materno, né? Quando o risco é materno, a gente não tem essa idade definida, tá? Então, é óbvio que a gente leva em conta, né, os riscos, por exemplo, 24 semanas, Marfan. Se a gente for interromper uma Marfan com 24 semanas, é quase o mesmo risco de levar um pouco adiante e fazer o parto. Então, bom senso. Nem todo mundo tem, tá, Ana? Mas é por isso que esses casos se beneficiam de estar em acompanhamento em centros especializados, tá? É, Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta. Eu, eu acho que para uma aula que foi um tema escolhido por vocês, eu estou feliz que tivemos participação de aluno, de residente. É isso, a ideia dessas aulas é que seja realmente mais ativa. Para os residentes aqui conectados, a próxima aula vai ser de Oasis, né? Então, é importante porque essa aula teórica vai servir de base para o nosso treinamento, né? De lesão esfincteriana anal obstétrica. Então, a gente vai ter o modelo para a gente treinar e a gente vai aprender a corrigir laceração de terceiro e quarto grau. E na última aula do ano, né? Hoje é 3, 10 vai ser essa aula, 17, dia 17 de novembro, a gente vai ter uma aula sobre Doppler de artéria oftálmica para pré-eclâmpsia, atendendo a pedidos. Foi alguém aqui, né, da residência que pediu, eu trouxe a professora Angélica Debs, uma das maiores publicadoras do tema no Brasil. Então, depois disso, 17, 24 é nossa última segunda-feira de novembro. Aí eu acho que a gente tem que fazer uma comemoração, uma confraternização de fim de ano. É isso. Galerinha pedindo a aula do Ciaparto, a gente volta com as aulas do Ciaparto lá para fevereiro. Vocês ainda vão estar na residência, fiquem tranquilos. Tá bom, galera? Meninos do Grajaú, continuem se comportando, né? E é isso. Beijo grande. Bom final de ano. Boas provas aí para a galera que for prestar. E é isso. Esperamos ansiosos os resultados da residência. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Eu não sei quem está gravando.
É, Eu, doutor, Brendinha, eu que gostou? gravei. Quem sou eu? Camilinha? Camilinha, É, então bota lá na nossa página, tá bom, vou querida? deixar. Obrigada, doutor. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo, boa noite.